Muito bem-vindo, muito bem-vinda, professor André Adriano, para passar contigo aí edital novo na praça. Período bom para estudar para concurso, né? Você vem notando um edital atrás do outro, unificado aí por chegar. Mas agora eu vou conversar com você sobre este editalzinho saindo do forno aí, publicado ontem, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Este editalzinho aqui, ele é muito interessante, sobretudo pelo cargo, né? Vamos lá. Primeiro, nós estamos aí com a nossa querida banca CESP-Sebrasp, lá do nosso Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação, famosa CESP-Sebrasp, que é o detentor exclusivo do método CESP de avaliação. Mas nós já chegamos lá, já falaremos. Só para ter ideia, nós temos duas etapas desse concurso. A primeira etapa são a nossa prova objetiva, os testes, e as provas discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Em seguida da segunda etapa, que é o nosso curso de formação. Muito bem, e que cargo que nós estamos falando? Que cargo é esse? É o cargo de especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais. E o que eu preciso para concorrer? Essencialmente, você precisa de um diploma de conclusão em curso de nível superior ou habilitação equivalente aí de ensino superior reconhecido pelo MEC. Então, eu preciso de ensino superior em qualquer área. Então, ensino superior em qualquer área. Em qualquer área. Eu sei, ensino médio, mais a mais aqui. Se é para ser ensino superior, melhor que seja com essa abertura em qualquer área possível. Muito bem, agora vamos aos aspectos, a descrição das atividades, aqui o que você vai fazer. O que me importa agora, o que chama a atenção agora é isso daqui, olha, uma remuneração bem interessante, quase R$ 8.000, que já inclui o vencimento básico, gratificação de desempenho, aí é o seu execução de programas e projetos educacionais, e além disso eu tenho auxílio alimentação de R$ 658, ou seja, já passamos de R$ 8.000, e ainda a retribuição de titulação que começa com 1.139 se você tiver a famosa especialização, que é o nível mais inicial, vamos dizer assim, e que pode chegar a quase R$ 3.000 se você tiver o título máximo, que é o título de doutorado. Lembrando, aqui uma escadinha da pós-graduação, eu tenho a especialização, depois o mestrado, depois o doutorado. Não que seja pressuposto um do outro, você pode até fazer o doutorado direto, eventualmente, mas a título de remuneração, normalmente essa é a sequência. Especialização aqui deve partir de 1.139, o mestrado deve estar no meio do caminho, uns R$ 2.000, e o doutorado, o nosso nível mais alto aí com quase R$ 3.000. Requisitos básicos, né? Aprovação em concurso, lógico. Você pode ser brasileiro ou português, desde que haja igualdade. Direitos políticos, eleitorais, também suas obrigações militares, se homem. Requisitos para o cargo, etc., aptidão, etc. E vagas, número de vagas, número total, 100 vagas, 75 de ampla concorrência, 5% reservada para o PCD e 20% reservada aí para os candidatos negros. E aí que vem, logicamente, a especificação de cada uma das reservas de vagas, tanto PCD como para os candidatos negros. E vamos aqui para o nosso taxa de inscrição, sempre importante, R$ 80. E a taxa meio padrão, né? O que eu quero passar com vocês agora é o conteúdo programático. O que eu preciso estudar para esse concurso? O que eu preciso estudar para ser aí, para passar nesse concurso, para ficar lá felizão? Aqui só aquela ideia, né? Na prova objetiva nós teremos, isso aqui é importante, 50 questões de conhecimentos básicos e 120 questões de conhecimentos específicos. Lembrando que aqui nós estamos diante dos nossos testes, ok? Então essa é a nossa primeira fase. Depois, na discursiva, nós temos uma dissertação e uma questão. E além disso, lá o nosso curso de formação posterior, todas aí que são de caráter eliminatório e classificatório.
A nossa primeira etapa e a discursiva terão aí o total de 4 horas e 45 minutos, na data que vai aparecer lá. Que mais? A P1 e P1 e P3, na dissertação terá 4h45, ok. Aí depende dos dados específicos, mas ok. Aqui, CESP-UNB, porque, nossa, André, 170 questões, sim, você pode receber até 170 pontos, porque as questões são as queridíssimas, eu gosto, pelo menos, de certo ou errado. Cada prova vai ter itens para julgamento agrupados aí de acordo com certo e errado. São 170 pontos que você pode atingir se acertar tudo, ok? Então tem que marcar somente um campo, logicamente. E que mais que nós temos de importante aqui? Aqui aquelas regras gerais, né? Olha, é assim, assim, assado, critérios das provas objetivas, importante aqui. Veja só, elas serão corrigidas eletronicamente, obviamente. Agora, veja só, isso daqui é o que o pessoal às vezes esquece ou tem medo por se tratar da CESP e Sebrasp. Se você acerta, você ganha 1 ponto. Então, se a sua resposta estiver de acordo com o gabarito oficial definitivo, você ganha 1 ponto. Agora, se você errar, aí o que acontece magicamente é o inverso. Se você errar, você vai perder 1 ponto. Você pode sair devedor. Ah, André, e se eu tiver dúvida, o que eu faço? Se você tiver dúvida, você deixa aqui no meio do caminho, você não responde. Então, acertou, ganha 1 ponto, errou, perde 1 ponto, não chutou, você fica como estava, ok? E aí você tem um mínimo de questões que precisam ser atingidas, você precisa de 10 pontos no mínimo nos conhecimentos básicos, 36 pontos no mínimo nos específicos e 51 pontos nas provas no conjunto das provas objetivas, né? Ou seja, nessas duas. Então, isso daqui é um ponto de atenção para a gente. Agora vamos direto para o nosso conteúdo programático aqui, que eu já passei dos 7 minutos, mas eu preciso chegar lá só para bater aquele olho. Vamos lá, aqui. Vamos lá, começando pelos nossos conhecimentos básicos, aquilo que é essencial para o seu cargo e aquilo que tem, como você sabe, que tem 50 pontos, 50 questõezinhas. Língua portuguesa, padrão CESP e Sebrasp, matemática e RLM, aqui você pode ter aquele acesso, aquele análise, não são minhas áreas, mas para você saber que cai. Noções de informática, ou seja, aqui é o trio das básicas, português, matemática, RLM e informática, sem segredo. E aí nós vamos para a minha praia, conhecimentos específicos com 120 questões, por isso que eu estou aqui. Veja, nós temos um edital bem completinho de direito administrativo, passando Estado, governo e administração. Depois vamos para o direito administrativo como gênero. Na sequência, o ato administrativo, aqui o item 3, todos os seus detalhes. Depois, organização administrativa, aquela questão de descentralização, desconcentração. E na sequência, o Estatuto dos Servidores Públicos, depois Lei de Licitações, aqui logicamente já pensando na nova Lei de Licitações, ok? E o Sistema de Registro de Preços já atualizadinho. Depois nós temos o meu querido, amado, idolatrado Direito Constitucional, com aquela base dos concursos de carreiras administrativas que você já conhece. Então, parte a Constituição, seus princípios fundamentais do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, direitos e garantias fundamentais, aqui do artigo 5º até o artigo 17, veja que vai até partidos políticos. Na sequência, organização política administrativa, que começa no artigo 18 e vai até os servidores públicos, aí até o 41. E ainda fala-se do Poder Executivo, que é onde você vai trabalhar, na UFNDE é parte do Poder Executivo, a parte tributária, o item de número 6, e as finanças públicas. Esse finalzinho aqui é a parte financeira da Constituição Federal. E ainda, lógico, se você vai trabalhar com educação, toda a parte mais relevante da nossa legislação educacional, começando já com a própria Constituição da República, que trabalha sob a ótica dos direitos fundamentais com a educação lá no finalzinho.
Além disso, logicamente, as principais leis, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases Nacional, com tudo o que é importante sobre a nossa educação na essência. Depois, a Lei sobre o Plano Nacional de Educação, o PNE, e todos os seus detalhes, o financiamento da educação, como isso funciona. Na sequência, o decreto 11.531, depois a lei 11.578, alterações, os programas educacionais e termina com o nosso FIES, né, dentre os programas educacionais mais importantes. E chamando aí essa parte financeira, já que está ligada com a sua especialização, toda a parte de orçamento público e contabilidade pública, inclusive com a parte legislativa, que é importantíssima, a lei de responsabilidade, a lei 101. Depois a parte da administração pública, veja, uma coisa é o direito administrativo, aqui a administração pública em si mesma considerada, com todo aquele conteúdo que você já conhece, já domina, já estuda, se não, vai estudar. Só para fechar e te liberar, veja só, datas previstas. Datas previstas. Lembra, as datas mais importantes aqui. A data de inscrição, essa é mais simples, né? Essa é mais simples, mas essa daqui é importante, né? Data final para o seu pagamento. Data final para o seu pagamento. E aí a publicação dos candidatos é aqui a aplicação das provas dia 3/12. Inclusive já chama a atenção, é o mesmo dia do delegado aqui em São Paulo, se você está pensando em acumular, não dá, tem que escolher, e é o mesmo dia da Câmara dos Vereadores, aquele concurso com aquele salário ruim de 23 a 34 mil reais. É um concurso com edital robusto para quem já está estudando, mas também nível superior. Então, se você já tem aquela base, já está estudando aí para TSE, tem muita coisa comum. Ah, André, estou estudando para INSS, Constitucional Administrativo Português, RLM Informática, é bem próximo. Dê uma olhadinha, analise com calma o que esse edital chama, o que ele traz forte, a parte financeira de orçamento, porque você vai trabalhar no fundo que distribui dinheiro para a educação, especialmente aí pensando para os municípios. Lembra que quem fornece a educação que dá mais trabalho são os municípios, educação fundamental, educação básica. Então o governo federal tem que distribuir uma grana para os municípios conseguirem fazê-lo. Então você vai cuidar justamente dessa parte. Então os dois eixos mais importantes das específicas, a parte orçamentária financeira e a parte da legislação educacional. É isso, bons estudos, dúvidas, sugestões, sabe onde me encontrar, @professor André Adriano, ou aqui nas redes do Que Concurso, sempre aí à sua disposição, focado na sua aprovação. Bons estudos!